Aleluia, graça e paz, queridos. Pode assentar nessa expectativa que você cantou agora dizendo, ora vem. Quantos estão ansiosos pela volta de Jesus? Querido, você não pode ter medo da volta de Jesus, você tem que ansiar, você tem que estar louco para esse dia aconteça. De vez em quando você ouve alguém falar que fica com medo. Outros falam assim, não, mas antes de Jesus voltar eu quero casar. Hein? Se eu começar a encrenca que você vai arrumar aquele negócio de casar, esquece isso, minha filha. Ô, gente, tá falando assim, da impressão que casar é ruim, né? Tem 48 anos que nós estamos casados aí. Se fosse ruim, não estava 48 não, né? Ô, gente, nosso assunto nessa noite é sério. Aliás, sempre foi sério. Mas requer a sua atenção. Porque nós vamos conversar sobre a volta de Jesus. Ô Flávio, solta aí para mim. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21. Muito bem, está aí na tela para a gente ler todo mundo na mesma versão. Vamos lá? Não desprezeis, examinai tudo, retende o bem. Vamos mais uma vez? Não desprezeis as profecias, examinai todo o bem. O nosso assunto hoje então é a profecia sobre a volta de Jesus. Amém, gente? Então veja bem, esse texto que nós lemos aí, da palavra do Senhor, tem dois alertas para nós. Dois alertas. Com relação às profecias, e ambos são muito importantes. Primeiro ele diz assim, não desprezeis, o quê? Não desprezeis as profecias. Depois ele diz assim, examinai o quê? Tudo. Não desprezeis a profecia e examinai tudo. Agora, querido, é claro que nós precisamos ter cuidado, porque a palavra de Deus também nos alerta a respeito de muitos falsos profetas e de falsas profecias que certamente viriam. Inclusive, Paulo diz, olha, tome cuidado porque esse é um dos sinais dos últimos dias. Mas também, querido, é verdade, pode deixar no tema lá, a volta de Jesus, mas também é verdade que existem muitos profetas de Deus, homens e mulheres a quem Deus tem revelado o que Ele vai fazer. Você acredita nisso? Quem acredita nisso? Porque se você não acredita que Deus usa homens e mulheres ainda hoje para revelar o que Ele vai fazer, nós não precisamos conversar, não vamos continuar mais no assunto. Mas quem crê nisso? Aleluia! Até porque a palavra de Deus diz lá em Efésios 4:11 que o Senhor deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, que são os pilares da igreja, amém? E qual é o objetivo de Deus levantar pessoas com esse ministério, com esse dom? Para alertar a igreja, para trazer um quebrantamento para a igreja, para advertir quanto às coisas que vão acontecer. Para quê? Para que a igreja esteja preparada, para que nós não venhamos a ser pegos de surpresa. Para que depois você diga, eu não sabia disso, ninguém me avisou. Querido, você nunca vai ser apanhado de surpresa, porque a palavra de Deus está sempre nos alertando quanto aos acontecimentos. O objetivo não é assustar, o objetivo não é alarmar, mas para que possamos estar preparados para a volta de Jesus. Aleluia. Querido, eu quero falar com você nessa noite sobre uma profecia que realmente me impressionou. Tanto me impressionou que o Espírito Santo de Deus me impulsionou a trazer para vocês nessa noite.
Por que me impressionou? Primeiro, porque é uma profecia totalmente embasada na Bíblia. Segundo, porque foi entregue por uma irmã, uma senhora de 90 anos, na Noruega, na cidade de Valdres, no ano de 1968. Você vai dizer, mas 68 sim, qual o problema? Quantos anos demorou para cumprir a profecia de Abraão com relação a Isaac? 25 anos. O povo de Deus, a profecia é que eles passariam 430 anos no Egito. A profecia sobre o nascimento de Jesus demorou 700. A de derramamento do Espírito de Joel, mais de 400. Então, querido, profecia não tem data de validade. O que é que eu falei? Profecia não tem data de validade. Você pode repetir para ficar bem nítido, bem claro? Profecia não tem data de validade. Não tem. E antes que você também questione a respeito da veracidade dessa profecia, eu quero dizer para você que ela me foi encaminhada por alguém altamente confiável que jamais encaminharia se fosse fake. A segunda é que todos os sites que noticiaram, que colocaram essa notícia, são totalmente confiáveis. Primeira tradução que nós temos para o português veio de um site inglês, que por sua vez o pegou de um alemão, que por sua vez pegou de um dinamarquês. Todos eles colocados, todos eles pesquisados e que realmente merece toda a confiança. E a revelação dessa irmã fala de 4 sinais que aconteceriam antes da Terceira Guerra Mundial e que também ela fala a respeito do arrebatamento da igreja. Aos 90 anos de idade ela recebe essa revelação, essa visão de Deus. E ela chama então na época um evangelista muito conceituado no início da sua carreira, chamado Emanuel Minos, e ela relata para ele então tudo aquilo que ela viu, que o Senhor a revelou. Emanuel Minos achou aquilo tão estranho, pensando que aquilo poderia prejudicar a sua carreira ministerial, engavetou. Mas no final da década de 80, de repente, ele viu que aquelas coisas estavam acontecendo exatamente como aquela senhora havia relatado para ele. O que na época para ele parecia loucura, mas que agora, no final de 90, ele estava vendo que tudo estava se cumprindo. E aí então ele resolve divulgar. E eu quero que você acompanhe agora. Nós vamos a elas. Eu vou ler aqui, Flávio vai projetar. Por que eu fiz questão de projetar? Para que você saiba que não fui eu que escrevi e que eu apaguei do relato, da versão, da tradução original, como eu falei primeiro em inglês, e que vieram lá de fora. Amém? Então vamos lá, você consegue colocar aí, Flávio? Está pequeno ali para você, mas Flávio vai ver o que ele consegue colocar lá. Uma profecia de uma senhora de 90 anos... Está dando para aumentar um pouquinho. Mas eu vou ler aqui e você vai acompanhar. Então vamos lá. Uma senhora de 90 anos de idade, da cidade de Valdres, na Noruega, teve uma visão de Deus em 1968. O evangelista Emanuel Minos teve reuniões na cidade onde essa mulher residia. Ele se encontrou com ela e ela relatou o que vira. Ele anotou tudo, mas achou aquilo muito estranho e guardou a profecia numa gaveta. 30 anos depois, ele decidiu que era hora de compartilhar a visão daquela mulher com outras pessoas. Aquela senhora de Valdres era uma mulher confiável e uma cristã fervorosa, com boa reputação na igreja e na comunidade local. Eis o que ela viu. Viu os tempos logo antes da volta de Jesus e antes de romper a Terceira Guerra Mundial. Vi os eventos com meus olhos naturais, ou seja, ela não estava sonhando, ela não estava dormindo, ela viu com seus olhos naturais. Vi o mundo em forma de um globo e vi todos os países da Europa. Vi a Escandinávia, vi a Noruega,
vi certas coisas que acontecerão logo antes do retorno de Jesus e antes da última calamidade. Calamidade essa que nunca a humanidade experimentou. E aí ela menciona então 4 sinais ou 4 ondas. Primeiro, antes de Jesus retornar e antes do começo da Terceira Guerra Mundial haverá uma détente. É um termo francês que indica uma flexibilização em relações tensas, especialmente em situação política. Como nunca houve, haverá paz entre a superpotência do Ocidente e do Oriente e haverá muitos anos de paz. Agora Emanuel nos coloca aí, lembre-se que ela viu isso em 1968, quando a Guerra Fria estava no auge. Nesse tempo de paz, haverá o desarmamento de muitas nações, e também na Noruega, que não estará preparada quando a guerra chegar. A Terceira Guerra Mundial começará de uma maneira imprevisível, de uma forma que ninguém supõe, e a partir de uma região de onde não se espera que uma guerra pudesse surgir. Veja a segunda agora. Os cristãos ficarão mornos como nunca antes e se desviarão do verdadeiro cristianismo vivo. Os crentes não quererão mais ouvir pregações penetrantes. Não vão querer ouvir mais como antigamente sobre pecado e a graça. A lei, o evangelho, arrependimento e restauração. Uma mensagem substituirá todos esses temas. Prosperidade e felicidade. O mais importante será ter sucesso, ser alguém, possuir bens materiais, coisas essas que Deus nunca prometeu dessa maneira. As igrejas e as casas de orações ficarão cada vez mais vazias. Em vez de pregações como as que se faziam antigamente, com temas como tomar a cruz e seguir a Jesus, a diversão, a arte, a cultura invadirão as igrejas e encherão os templos onde deveriam haver pessoas para ouvir de arrependimento e de avivamento. Isso aumentará de forma marcante antes da volta de Jesus. Terceiro, haverá uma desintegração moral como a velha Noruega jamais viu. As pessoas viverão juntas sem precisar se casar. E na hora ele questionou e disse, eu não creio, porque o conceito de viver juntos sem se casar nem existia em 1968. As pessoas serão muito impuras antes de se casarem. E a infidelidade matrimonial será algo natural, comum, com todas as suas justificativas. Esse tipo de coisa invadirá a igreja e o justificaremos. Até mesmo pecado contra a natureza humana. Logo antes da volta de Jesus, os programas de TV serão terríveis, como nunca antes visto. E ele faz uma colocação que a TV acabara de chegar na Noruega em 1968, ou seja, ela nem acostumada estava com isso. Os programas de TV serão cheios de violência, ensinando as pessoas a matar e a destruir uns aos outros. E as ruas ficarão inseguras. As pessoas imitarão as cenas vistas na TV. Não haverá apenas uma estação de TV, mas haverá muitas estações. Veja bem, ela não conhecia a palavra canal como nós conhecemos hoje, por isso ela fala de estações de TV. As estações serão muitas, como hoje são as emissoras de rádio, e serão repletas de violência. As pessoas usarão essas estações de TV para se divertir. Veremos terríveis cenas de assassinato e de pessoas destruindo umas às outras. E isso se espalhará por toda a sociedade. Cenas de sexo explícito serão mostradas na TV. Coisas íntimas de um relacionamento conjugal entre duas pessoas. Manuel Kant coloca aí que naquela ocasião protestei e eu disse que havia um parágrafo na Constituição que proibia esse tipo de coisa. E então a idosa me disse, acontecerá e você verá. Tudo que temos de bom desaparecerá. E toda indecência sexual aparecerá diante de nossos olhos. Quarto, gente de países pobres invadirá a Europa. Outra coisa que questionou, em 1968 não havia esse tipo de imigração em massa de outros países.
virão para a Escandinávia, para a Noruega, serão tanto que as pessoas se sentirão incomodadas com a presença dele e os tratarão com dureza. Receberão o mesmo tratamento dado aos judeus antes da Segunda Grande Guerra, e então se completará a medida de nossos pecados. Protestei quanto ao tema da imigração, porque não entendi esse assunto naquela época, não existia isso. A mulher chorava e dizia: eu não verei essas coisas, mas você sim. E então Deus voltará de repente e começará a Terceira Guerra Mundial. Será uma guerra curta. Ela viu a guerra na sua visão. As guerras que eu presenciei em vida, diz ela, são brincadeira de criança comparada à que virá e se encerrará com uma bomba nuclear. O resultado é que ninguém conseguirá respirar. A fumaça das bombas atômicas cobrirá vários continentes, como América, Japão, Austrália e as nações ricas. A água ficará contaminada, não poderemos mais lavrar o solo. Consequentemente, restará apenas um remanescente. Os que restarem dos países ricos tentarão fugir para a nação pobre, mas essas o tratarão com a mesma dureza com que foram tratados pelos ricos. Fico feliz por não viver para ver essas coisas, mas quando a hora chegar, você deve criar coragem e contar esta visão. Eu a recebi de Deus, e nada do que vi vai de encontro ou entra em choque com a Bíblia, como a Bíblia diz. Aquele cujos pecados foram perdoados e tem Jesus como Salvador e Senhor está seguro. Agora a nota do editor da fonte original. O relato acima foi originalmente transmitido de Israel para os amigos nos Estados Unidos. Foi enviado por uma obreira cristã norueguesa chamada Ragnar von Porat. Ragnar comenta numa nota de rodapé que foi traduzida do dinamarquês. Ela diz ainda que Emanuel Mimos, o evangelista mencionado no relato, era vizinho de uma amiga dela em Oslo, capital da Noruega. Ouvi suas mensagens quando eu era jovem. Meus pais o conheciam. Ela diz: por temor em passar adiante falsa profecia, diligentemente pesquisei o tema aqui apresentado. Demorei para publicar até que tive a permissão de Ragnar, em Israel. Em meu contato com ela, assegurou-me que os relatos são verdadeiros e confiáveis. De fato, ela relatou que o primeiro relato foi publicado num periódico cristão norueguês. Em minhas pesquisas, eu descobri que o primeiro relato também foi publicado numa revista cristã da Alemanha. O site do Dr. Emanuel Mimo está atualizado e pode ser acessado para que se confira. Ainda que o idioma do site seja o norueguês, a mesma história dessa mulher está ali em inglês. Ragnar se dedicou em buscar a veracidade dos fatos e declarou: não faça objeção de que você publique. Tem que ser agora ou nunca. Prestaram atenção? Eu confesso que quando comecei a ler isso, eu me arrepiei. E vamos a alguns destaques. Volta lá, Fábio, então, para mim, na primeira onda que ela colocou. Muito bem. Então, na primeira onda, eu vou ler aqui, porque fica mais fácil para você acompanhar lá. Antes de Jesus, ela está dizendo, antes de Jesus retornar, e antes do começo da Terceira Guerra Mundial, haverá uma détene. É um termo francês que fala a respeito de relações e conflitos, uma certa paz, né? Um relaxamento numa situação política. Ela diz: como nunca houve. Haverá paz entre a superpotência do Ocidente e do Oriente. E haverá muitos anos de paz. Quando ela falou isso, a tal da Guerra Fria estava em plena atividade, digamos assim. O que é a Guerra Fria? Foi uma guerra entre Ocidente e Oriente, mais precisamente entre Rússia e Estados Unidos, que começou logo após a Segunda Guerra Mundial e que demorou mais ou menos até os anos 90. E essas duas, não que elas se enfrentavam, digamos assim, na base do armamento, mas era uma guerra política, ideológica. Ou seja, até hoje é assim.
Se algum país tem o apoio da Rússia, outros têm o apoio dos Estados Unidos. Então, embora os dois mesmo não entrem em choque, mas eles instigam essas guerras, fornecendo armamento e etc. Você sabe disso. Em 1988, não sei, alguns aqui, né? Não vou pedir para levantar a mão, que é para você não denunciar a sua idade, né? Mas numa reunião histórica, o mundo ficou sabendo, a televisão transmitiu isso, coisa que jamais poderia passar pela cabeça de alguém. Um presidente norte-americano, na época Ronald Reagan, sentar à mesa com o presidente russo, na época Mikhail Gorbachev, para assinar um tratado de paz. Alguns lembram disso. Isso foi, querido, impactou o mundo essa notícia. E nesse tratado, tratava-se então de desarmamento, ou seja, de desativação de mísseis com ogivas nucleares. Quantos lembram disso? Só para ter uma ideia. Amém. Os mais novos não lembram disso. Então ela disse, nesse tempo haverá um tempo de desarmamento de muitas nações e também haverá um tempo de paz. Então, querido, depois disso houve-se uma calmaria, ninguém mais se preocupava em questão de armamento, só quem tinha quem tenha, continua até hoje, poderosos exércitos, né? Armamento é Rússia, Estados Unidos, China, Japão e alguma coisa, Israel. Mas o restante nem se preocupa, porque não se falava nessa questão de guerra. O Brasil, então, nem se fala. Quanto tempo você acha que se o Brasil entrasse numa guerra dessa aí, o Brasil teria armamento para quanto tempo? Você chuta aí. Meia hora? Mais ou menos isso. Questão de um dia, 2, no máximo. Então ela diz assim, a Terceira Guerra Mundial começará de uma maneira imprevisível, de uma forma que ninguém supõe, a partir de uma região de onde nunca se espera uma guerra pudesse surgir. Querido, todo mundo pensa que a Guerra Mundial vai acontecer, Terceira Guerra vai acontecer quando Estados Unidos e Rússia. Ela está dizendo vai acontecer de uma forma imprevisível, ou seja, ninguém espera. De um lugar onde ninguém poderia esperar. Querido, preste atenção, olha para mim. Eu não estou dizendo que a Terceira Guerra Mundial vai começar com essa guerra da Ucrânia. Mas eu também não desminto para dizer não vai ser. Sim ou não? Você está vendo cada dia mais o tempo esquentando, as chapas ficando quentes. Os Estados Unidos já falou, se mexer com um dos nossos lá, vai ter. A outra de lá já disse, olha, se mexer com o nosso, vai ter. E os ânimos estão se acirrando. Volto a dizer, você não vai sair daqui dizendo, o pastor falou que a guerra mundial começou. Pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que ela... Mas olha o que... Porque como as outras profecias, queridos, se cumpriram, você viu, nós vamos comentar essa. Quem pode dizer, afirmar com absoluta certeza que não é isso? Alguém pode levantar e dizer, eu afirmo com absoluta certeza que não é verdade? Ok, agora vamos, então essa ainda está quentinha, fresquinha para acontecer, porque ela disse que Jesus volta e começa a guerra mundial. Então vamos lá, a segunda profecia tem a ver conosco. Os cristãos ficarão mornos como nunca antes. Quando eu li isso, eu digo, não é possível, em 68, querido, há 60, quase 60, né? 60 anos atrás. Os cristãos ficarão mornos como nunca antes e se desviarão do verdadeiro cristianismo vivo. Querido, eu nunca vi uma geração de crente tão morno, tão frio, tão relaxado, tão sem compromisso como nós estamos vendo hoje. Os crentes não quererão mais ouvir pregações penetrantes, não vão querer ouvir mais como antigamente sobre pecado e a graça, sobre a lei e o evangelho, arrependimento, restauração. Uma mensagem substituirá todo esse tempo, prosperidade e felicidade, querido. Por volta dos anos 50 começa então, com Kenyon, a teologia da prosperidade. Mas essa teologia ganhou força mesmo
quando um dos seus grandes propagadores, Kennedy Reagan, a partir dos anos 70, 80, 90, onde ela ganhou muita força. Lembre-se que essa mulher viu isso em 1968. E dali para cá, querido, você sabe o quanto a teologia da prosperidade tem ocupado espaço? Tem igreja que só fala nisso e mais nada. Não se fala em pecado, não fala em volta de Jesus, não fala nada. No Brasil, você sabe que os maiores pregadores é Edir Macedo, R.R. Soares, Valdemiro Santiago e alguns outros. O mais importante será ter sucesso, ser alguém, possuir bens materiais, coisas essas que Deus nunca prometeu dessa maneira. Deus prometeu prosperidade sim, eu creio na prosperidade, prego prosperidade, porque o meu Deus falou sobre isso, não da forma que eles pregam. Isso é sem vergonhice, isso é arrancar dinheiro dos outros, isso é safadeza. As igrejas e as casas de orações ficarão cada vez mais vazias. Eu nunca vi uma reunião com menor frequência do que reuniões de oração. O povo não quer saber de orar. Não, mas vamos pregar hoje sobre cura, libertação, eu vou revelar aqui, trazer aqui, que Deus vai fazer isso na sua vida, e vai te dar isso, vai te dar aquilo. Eu já falei aqui uma vez, querido, saber como enche a igreja, eu sei fazer, eu sei, se eu quiser encher a igreja, eu sei como faz, eu não tenho coragem, porque eu tenho temor do meu Deus e da palavra. Em vez de pregações como as que se faziam antigamente, como temas como tomar a cruz, seguir a Jesus, virou diversão. A arte e a cultura invadirão as igrejas, encherão templos onde deveriam haver pessoas para ouvir sobre arrependimento, sobre avivamento. E isso aumentará de forma marcante antes da volta de Jesus. Querido, você quer mais do que está acontecendo hoje? Paulo diz que esse seria um dos grandes sinais da volta de Jesus, o amor de muito. Querido, eu quero que você preste atenção, porque todas essas profecias dessa mulher, coisas que ela viu lá em 68, estão literalmente se cumprindo. Vamos lá. Terceira, haverá uma desintegração moral como a velha Noruega jamais viu. As pessoas viverão juntas sem precisar se casar. Naquela época, ele achou isso tão estranho, porque a Constituição norueguesa proibia isso. Ele disse, coisa da cabeça dela. E eu pergunto, as pessoas viverão juntas sem precisar de casar? Não é o que a gente mais vê hoje? Não, nós vamos ver juntos. Casar para quê? As pessoas serão muito impuras antes de se casarem, e a influência matrimonial e a infidelidade matrimonial será algo natural, comum, com todas as justificativas. As pessoas serão muito impuras antes de se casar. Querido, desculpa a sinceridade, mas achar alguém para casar hoje virgem é achar agulha no palheiro. A infidelidade conjugal será algo natural. No mundo aí fora se prega, não, é natural, qual problema? Não tem problema nenhum, não é? Esse tipo de coisa invadirá a igreja. Querido, isso foi o que me preocupou. Porque ela viu isso. E isso está acontecendo. Até mesmo pecado contra a natureza humana. Casamentos do mesmo sexo.
e outras coisas mais. Isso é contra a natureza humana. Logo antes da volta de Jesus, os programas de TV serão terríveis como nunca antes vistos. Quando ela viu isso, querida, a televisão estava acabando de chegar na Noruega. Aqui no Brasil foi em 1950, a primeira transmissão de televisão. Os programas de TV serão cheios de violência, ensinando as pessoas a matar e destruir uns aos outros. Querido, de vez em quando chega um maluco aí, entra no shopping, entra numa escola e sai matando. De onde que ele tirou isso? Essa mulher viu isso, querido, quando não existia isso. As pessoas imitarão as cenas vistas na TV. Tudo que você vê hoje é imitação da televisão. E o que é pior, tudo que não presta. Porque o que é bom, às vezes não imita não, mas o que não presta, imita. Não haverá apenas uma estação de TV, mas haverá muita. Ela não conhecia a palavra canal. Hoje nós temos muitos canais de TV. Talvez até um monitor que ela visse lá de computador, para ela era uma TV. As estações serão muitas, como hoje as emissoras de rádio e TV estarão cheias de violência. As pessoas usarão estações para se divertir. Veremos terríveis cenas de assassinato e de pessoas destruindo umas às outras. Isso se espalhará por toda a sociedade. Cenas de sexo explícito serão mostradas na TV, coisas íntimas de um relacionamento conjugal entre pessoas. Isso hoje é natural. Eu falo da TV e falo também na tela do computador, na internet. Cenas de sexo em filmes, novelas, desenho, até desenho infantis, mostrando, sempre tem uma sexualidade explícita. Querido, ultimamente nós temos visto aí coisas absurdas. Cenas de estupro em bebês mesmo, criancinha. E às vezes até pelos pais, às vezes até pela pessoa da própria família. As mortes violentas contra mulheres. Filho matando pais. Pais matando filho. Jogando pela janela. Querido, quando essa mulher teve essa revelação, isso não era tão comum. Como nós estamos vendo hoje. O nosso está aí debaixo dos nossos olhos. Veremos. E então a idosa me disse: acontecerá e você verá. Tudo que temos de bom desaparecerá. E toda indecência sexual aparecerá diante de nossos olhos. A gente não consegue mais ver televisão hoje. Eu, no horário do almoço, sempre gostava de assistir ali a primeira edição, as notícias, pelo menos daqui, para ficar a par. Não dá mais. A apresentadora já fala assim: vamos aos destaques. Um está na porta da delegacia falando não sei o que matou, o outro está lá não sei aonde, um acidente, coisa. Não tem mais uma notícia boa. Essa é a verdade. Você almoça sangue. A quarta onda que ela viu. Vocês acompanham aqui, mas tá? Gente de países pobres invadirá a Europa. Em 1968, esse tipo de imigração em massa de outros países não existia. Querido, hoje você já viu como é que é? É barco caindo lá com criança, aquele monte de gente, e o povo não querendo receber, uns recebe, outro manda de volta, aquele negócio todo, enche o avião, manda de volta. Os campos de refugiados, aquela coisa que você vê, dá dó, dá tristeza, você não consegue ver. Isso não tinha na época que ela teve essa visão. Mas agora você vê isso aí, todo dia aparece lá. Serão tanto que as pessoas se sentirão incomodadas com a presença dele e os tratarão com dureza. Não é o que a gente vê?
receberão o mesmo tratamento dado aos judeus antes da Segunda Guerra. Como é que se tratava os judeus? Os judeus eram tratados como escória, como lixo. E essas pessoas que estão vindo desses países pobres, querido, são tratadas da mesma forma. Botam lá naqueles campos refugiados e dão lá uma ração, um pacotinho do negócio, toma aí, come isso aí. E a mulher chorava e dizia, eu não verei essas coisas, mas você sim. E então ela diz aqui, Jesus voltará de repente e começará a Terceira Guerra Mundial. Querido, os três sinais que ela falou a respeito da igreja, a respeito da imigração, esses sinais já se cumpriram ou estão cumprindo. Só falta o que ela falou a respeito da guerra para Jesus voltar. E ela diz aqui, algo que me chamou a atenção. A Terceira Guerra Mundial será uma guerra curta. Não é mais a guerra igual antigamente. Avançou tantos quilômetros e disparou um rifle. Querido, hoje é tudo computadorizado. Não é lançar um míssil e vamos ver onde é que vai cair. Hoje é tudo programado, vai cair em tal lugar. Então ela diz, vai ser uma guerra curta. Diz ela, as guerras que eu presenciei em vida são brincadeira de criança comparado a que virá. E se encerrará com uma bomba nuclear. O resultado é que ninguém conseguirá respirar. A fumaça das bombas atômicas cobrirá vários continentes, como a América, Japão, Austrália e outras nações ricas. A água ficará contaminada, não poderemos mais lavrar o solo. Consequentemente, restará apenas um remanescente e que os que restaram dos países ricos tentarão fugir para nações pobres, mas essas o tratarão com a mesma dureza com que foram tratados. Fico feliz por não viver para ver essas coisas, mas quando a hora chegar, você deve criar coragem e contar esta visão. Eu a recebi de Deus. E nada do que eu vi vai de encontro ou entra em choque com o que a Bíblia diz. Aquele cujos pecados foram perdoados e tem Jesus como Salvador e Senhor estará seguro. Querida, isso foi escrito em 1968, ou seja, antes que essas coisas estivessem acontecendo. E tudo isso está se cumprindo. Emmanuel achou isso tão estranho que ele diz, coisa da cabeça dela. Quando chegou mais ou menos nos anos 90, ele começou a olhar, lembrou daquilo, falou, olha. Querido, por que eu estou trazendo essa palavra para você nessa noite? Primeiro porque foi o Espírito Santo que me impulsionou a trazer. Nunca falo algo aqui, nunca introduzo algo que não seja vindo de Deus. Segundo, para que você esteja preparado. Não é, como eu falei, para alarmar, não é para colocar medo. Até porque o final da profecia dela diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que já tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro e que têm procurado viver uma vida correta, digna, responsável, compromissada com o Senhor, ela diz, esse estará seguro. E outra coisa, lembre-se que ela disse que antes disso acontecerá o arrebatamento. Querido, eu creio no arrebatamento. E segundo o que ela diz, querido, será antes da Terceira Guerra. Isso é a visão dela, profecia dela. Como as outras literalmente se cumprir, quem sou eu para dizer que essa não vai cumprir? E outra coisa, alguém aqui tem dúvida de que o cenário para uma Terceira Guerra está prontíssimo, muito pronto? Agora, o cenário pós-guerra vai ser terrível. Vai faltar alimento. A água vai estar contaminada, evidentemente. O solo vai estar contaminado pela radiação. As pessoas vão ter dificuldade para respirar.
Mas eu creio, querido, que nós não estaremos aqui, mas estaremos sim na presença de Deus, trajando vestes brancas como a neve. Por isso, com toda a autoridade que a palavra e que o Espírito Santo de Deus me confere, eu quero dizer para você, que ainda não assumiu um compromisso com o Senhor, vou ser mais claro, para você que ainda não é um crente em Jesus Cristo, abra o seu coração, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele está voltando para levar os seus. Se você não é um deles, não perca mais tempo. Essa noite, ainda hoje, agora, assuma um compromisso com Ele. Abra o seu coração e diga, Jesus, vem, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Para você que está afastado da comunhão da igreja, para você que está afastado de Deus, trata-se de reconciliar, trata-se de resolver a sua situação com Deus o mais rápido possível. Volte-se para Jesus. Acerta a sua situação com Ele, querido. Para você que já é um crente, acerta a sua vida com Deus, querido. Põe em ordem a sua vida espiritual. Para de levar essa vidinha que você está levando, relaxada, infiel, sem compromisso, vivendo mergulhado, atolado no pecado até o pescoço, porque você não vai partir daqui. Não diga depois que você nunca ouviu isso a respeito. Eu sei que estou sendo duro, mas estou totalmente na dependência de que o Espírito está falando comigo. Largue essa vida que você está levando. Corrija a sua vida com Deus. Procure andar em retidão, procure andar em santidade de vida. Não brinca com Deus. Não se apresente na presença de Deus sem estar em condições, porque quando Moisés vai para encontrar com o Senhor diz para ele, lá na sarça, ele diz, para trás, tire a sandália dos teus pés, ou seja, esse lugar que está aqui é santo. Querido, você, para chegar na presença de Deus, você tem que estar em santidade, porque Ele é santo. Coração quebrantado. Jesus disse assim, olha, a vinda dele viria como foi nos dias de Noé, onde as pessoas casavam, davam casamento, farreavam para lá e para cá, ele disse assim, ninguém estava nem aí. Querido, você acha que 120 anos que Moisés estava fazendo a arca, você não acha que toda hora chegavam curiosos, o que é esse negócio que está fazendo aí? Você acha que ele ia falar assim, vai embora, deixa eu, esquenta minha cabeça não, me perturba não, você acha que ele ia fazer isso? Certamente Noé deve ter dito, olha, isso é uma arca, porque Deus vai mandar um dilúvio, porque toda a carne, todo ser vivo vão acabar, e Deus me mandou construir para entrar nessa arca, porque o mundo vai acabar. Você não acha que ele falou isso? Mas Jesus disse assim, mas eles não perceberam, veio o dilúvio e acabou com todos. Jesus está dizendo, vai ser a mesma coisa. Querido, as pessoas hoje não estão nem aí para Deus. Crentes, pessoas que se dizem crentes, mesmo não estão nem aí, vai na igreja quando quer, leva a vida que quer, estão vivendo de forma relaxada. E Jesus disse assim, até que veio o dilúvio não perceberam. Eu queria chamar a sua atenção. Você está despercebido demais, viu? Você não está dando conta do que está acontecendo. Você está vendo aí a televisão, essas coisinhas, você não sabe o que está acontecendo por trás. O pastor Steph disse algo importante aqui na escola. E isso eu ouvi desde que eu era criancinha. E olha que não faz tanto tempo assim. Minha avó dizia assim, o mundo a primeira vez acabou em água, mas a segunda vez vai acabar em fogo. Verdade verídica. Porque o mundo a primeira vez acabou em água, o dilúvio. Mas você sabe como é que vai acabar o mundo agora?
Eu quero que você abra, todo mundo vai abrir lá, 2 de Pedro. E eu vou encerrar. 2 de Pedro. O pastor Stefano comentou isso aqui na escola agora há pouco. Você não está vindo à escola, você precisa de vir. Posso ler? Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3. Eu vou começar logo no verso 3. Segunda de Pedro 3. Todo mundo achou, gente? Eu quero que todo mundo acompanhe isso. Amém? Então vai lá, sua Bíblia, seu tablet, seu celular. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as concupiscências, as suas próprias concupiscências. O que é concupiscência? Paixões da carne, carnalidade, desejo incontrolável. Sabe aquele desejo que você não consegue controlar? Isso é concupiscência. Muitos estarão andando nas suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem do jeito que está. Alguém está dizendo assim: eu estou vendo falar desse negócio de fim do mundo, Jesus vai voltar. Já se passou, meu avô, meu bisavô falava, não estou vendo nada. Então tá, então continue pensando assim. 5. Eles voluntariamente ignoram isso. 2 pontos. Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, do meio da água subsiste, ou seja, tirada do meio do dilúvio, amém? 6, pelas quais coisas apareceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Presta atenção daqui para frente agora. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Guarda para quê, gente? Até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender. Por que Jesus não voltou? Por que não acabou? Porque você está pensando que não vai acontecer, porque desde os seus pais você diz que, estou ouvindo essa história, é para ver se você se arrepende, para ver se você abre os seus olhos, abre o seu coração e receba Jesus como Salvador. 10. Mas o dia do Senhor, ou seja, a volta de Jesus virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. O céu vai passar com o quê, gente? Grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão. Tem alguma coisa a ver com bomba atômica, guerra química? Ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Vamos mais. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Ele está dizendo que para mim e para você existe novos céus e nova terra. Mas está dizendo, olha, mas você toma cuidado para que você seja achado imaculado, ou seja, sem mácula, sem mancha, irrepreensível. Por quê? Porque só vão subir esses que forem imaculados e irrepreensíveis, querido.
Querido, é assim que vai acabar o mundo, ou seja, está evidente que vai ser através de guerra, de bomba. Foi o que aquela mulher falou, uma bomba nuclear. Acho que na época ela nem tinha muita noção disso. Querido, eu volto a dizer, eu já vou encerrar. Não é para alarmar, não é para colocar medo, mas é para que você fique atento. Para que você conserte urgentemente a sua vida com Deus. E o Espírito Santo de Deus, este ano, tem me falado, prega sobre santidade, sobre compromisso, leva a minha noiva a um arrependimento. E é o que você tem ouvido desse púlpito desse ano para cá, sim ou não? Quem tem acompanhado isso. Sabe por quê, querido? Paulo escreve lá aos Coríntios dizendo, olha, eu não sei se é na primeira ou segunda carta, capítulo 11, ele escreve uma carta aos Coríntios dizendo o seguinte, eu vou colocar nas minhas palavras. Paulo diz assim, olha, de repente vocês me acham duro pelo que eu estou falando, mas eu preciso dizer isso, Paulo dizendo para os Coríntios, porque eu preciso preparar vocês como se prepara uma noiva para entregá-la ao noivo. Querido, todo pai prepara a filha, uma noiva, manda fazer tudo para entregá-la ao noivo. Paulo está dizendo, eu estou fazendo isso. Não é para que vocês fiquem zangados comigo ou para que vocês me achem rude, mas é porque eu quero preparar vocês. Como se prepara uma noiva para entregar o noivo. Querido, eu faço minhas palavras de Paulo, porque eu falo às vezes aqui, pode parecer duro, não fica zangado comigo, não, continue me amando, porque tal qual Paulo, eu quero preparar essa igreja para entregá-la como uma noiva ao noivo querido que está voltando, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Não vou fazer mais nada, só quero que você saia daqui com isso na sua cabeça. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Pai, eu sei, todos nós sabemos que as profecias nunca falham. E eu sei que o Senhor usa homens e mulheres escolhidos e ungidos, ó Pai, para receber do Senhor palavras e profecias, ó Pai, da tua parte, das coisas que hão de acontecer. Pai, que assim seja, Pai, na vida daqueles que têm sido sensíveis à tua palavra, Senhor. Leva-nos em paz, dá-nos uma noite abençoada, dá-nos uma noite de sono tranquilo. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos,